Olá, meus amigos, tudo bom? Aqui da Vila Marão e mais um vídeo do DOI. Disciplina, obediência e integridade. Tava aqui pensando num texto bem interessante, gente, tá nessa história ainda, né? Abrir a torneira, fechar o ralo e viver abaixo dos seus rendimentos por um tempo determinado. E antes de continuar nesse assunto, eu quero. Ontem a gente fez aquela oração maravilhosa que você pega ela para você e vive essa história. E hoje eu quero ler contigo em Mateus 25:18. Pode ser a partir do 21. O que recebera 5 talentos, entregou-lhes outros 5, dizendo: Senhor, entreguei-me cinco talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. Aí o texto continua e ele fala a seguinte frase. Porque teve um cara que, se você não conhece essa história, está no capítulo lá do 25 do Mateus. Dê uma lida, você vai curtir bastante. Tem um determinado momento que ele vai dar 1 talento, 2 talentos e 5 talentos. O de 2 multiplicou, o de 5 também multiplicou, que eu acabei de ler para você. Só que o cara que tinha 1 talento, ele pegou esse talento e enterrou. E aí, quando o dono do negócio vem e pergunta: cadê meu dinheiro? O que é que tu multiplicou? Ele fala: eu fiquei com medo que o senhor colhe onde não plantas, então eu peguei e enterrei com medo. Mas está aqui o teu dinheiro, devolveu. Sabe o que ele fala? Servo mau e negligente. E aí ele continua o texto falando o seguinte: até o que tu tem lhe será tirado. Eu, como um estudioso, eu me lembro, até comentei essa história hoje, que quando eu era menino tinha uma sopa que quando a gente saía da faculdade, era de R$ 1, era até na Avenida Bunã, era de um senhor que eu não lembro agora o nome dele, mas na época era R$ 1 a sopa. Então era bem pequena, então a gente colocava ela debaixo do prato e enchia para transbordar, né, ao redor do prato. Ele sabia disso, mas ele sabia que era um monte de estudante quebrado, então ele não se importava. A gente pegava umas torradas e aquilo ali era a janta. Meu Deus, era um sonho aquilo. A gente já saía da faculdade esperando aquela sopinha de R$ 1. Ou tinha aquele cachorro quente de 50 centavos. Os mais velhos vão lembrar dessa história. E o de 50 centavos a gente rachava o abençoado no meio, porque muitas vezes não tinha dinheiro para comprar um para cada. Então a gente rachava também aquilo. E aí, essas coisas, quando eu penso nesse texto, quando fala, né? Até o que o cara tem vai ser tirado e dado porque tem mais. Eu falei, meu Deus, que coisa ruim. Aí um pouco daquela teologia da libertação, de teologia do pobre, aquela história toda, que tem seus valores, como também tem os seus valores na teologia da prosperidade. Eu acho que a gente tem que ponderar, mas esse não é o assunto. O assunto é que o texto está falando para mim e para você, que se você não multiplicar os seus talentos, até o que tu tem abençoado vai ser tirado. Tu já parou para pensar na tua vida quantas coisas, até por isso que aquela oração eu falo, né? Dói muito pensar que eu não tratei bem a minha esposa. Dói muito que eu não acreditei que o Senhor Jesus era suficiente para mim. E eu vou detalhando aquela oração. Então, dói muito em mim pensar que eu já quebrei por causa disso. Que eu simplesmente enterrei o meu dom, o meu talento e não expandi. A minha palavra para você hoje, nesse momento de reflexão e de oração, é: aquilo que Deus deu para você, multiplica. Não fica com medo. E o texto também vai falar que cada talento foi dado de acordo com a sua condição de receber tal talento. Se Deus te deu 5, multiplica. Se Deus te deu 10, multiplica mais ainda. Se Ele te deu 1, multiplica também. Porque se você for fiel no pouco, no muito Ele vai te colocar. Então, meu irmão, minha oração para você hoje, em nome de Jesus, aquilo que Ele deu para você e deu para mim, que está no teu cognitivo, está no teu, sabe assim, está no teu coração, está na tua vida, imerge nisso de verdade. Não fica somente no rasinho, não. Não fica somente com medo, não. Acredita. Pega essa palavra de fé e de continuidade. Não olhe para trás. Porque senão você vai ouvir essa frase e é terrível. Até o que tu tem vai ser tirado e dado para os outros. Na minha vida, muitas vezes isso já aconteceu. Estava na minha mão, mas eu não dei o valor devido.
e eu perdi a oportunidade. E eu não quero mais passar por isso. Eu não vou mais passar por isso. Aquilo que Deus me deu, o cajado que Deus me deu, ninguém tira. E o cajado que Deus me deu, eu vou com ele até o fim. Porque eu sei que Deus não se anima, não fica feliz com a pessoa que regride, a pessoa que volta para trás. Mas que você não seja como o povo do Egito, que vai ficar se lembrando, né? Poxa, bom era naquela época. Não, não, irmãos. Bom é essa época que você está vivendo agora. Essa estação que Deus te colocou para você ser uma prosperidade no Senhor. Prosperidade é. Na verdade, a gente tem que marcar uma série sobre isso, sobre prosperidade no Senhor, que é maravilhoso. Mas hoje eu quero que você pense nisso. Não ouça essa frase mais na tua cabeça. Até o que tu tem já foi tirado. Agora, tudo que você tem, você tomou posse desse cajado e você não vai olhar mais para trás. Vamos orar? Deus, muito obrigado, Senhor, porque eu não quero mais ouvir essa palavra, essa frase, que até o que eu tenho vai ser tirado e dado para os outros. Aquilo que o Senhor me deu, eu tomo posse dessa bênção. E meus irmãos que estão me ouvindo também, Senhor, nós não olharemos mais para trás, mas para o alvo prossigamos, aquele que nos chamou, aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para concluir a boa obra. Em nome de Jesus. Grande abraço!